Fala pessoal, Edson aqui, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aqui sobre análise técnica. Mais uma vez peço que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esses vídeos para quem também tem interesse em aprender um pouco mais sobre análise técnica, tá bom? Então vamos dar continuidade. Sobre candlesticks. O gráfico de candlestick representa a forma mais usada atualmente pela maioria dos profissionais do mercado. Diante disso, saber quais são os padrões de candle em que a maioria dos trades se baseia para realizar operações é de fundamental importância para quem deseja obter conhecimento aprofundado acerca dos principais gráficos observados pelos grandes operadores. Desse modo, passaremos a estudar os principais padrões de candlestick mais usados no mercado. Sobre os padrões de candlestick, a gente vai estudar martelo, padrão altista, enforcado, padrão baixista, engolfo de alta, engolfo de baixa, harami de alta, harami de baixa, chute star, estrela cadente, padrão baixista, martelo invertido, padrão altista, nuvem negra, padrão baixista, marubuzo e dias longos, doji, spinning tops e dias curtos, estrela da manhã, padrão altista, estrela da tarde, padrão baixista, bebê abandonado, pinça, chute, ave migratória de alta, dia de reversão de topo de fundo e a psicologia dos candles. Sobre o martelo, padrão altista. Martelo é o padrão de candle constituído em um final de tendência de baixa e é representado por um candle cujo corpo pode ser tanto de alta quanto de baixa e tem um tamanho bem menor do que sua sombra ou pavio inferior. Dessa forma, a sombra ou pavio inferior deve possuir no mínimo um tamanho 2,5 vezes maior que o corpo do candle. Além disso, é preferível que não haja sombra ou pavio superior. Se houver, ele deve ser mínimo. Aqui eu trouxe a representação de um martelo, final de uma tendência de baixa e dando início a uma nova tendência de alta. E aqui a gente vê a consequência. Houve uma reversão de tendência, pelo menos no curto prazo, após a existência de um martelo. Enforcado, padrão baixista. Possui as principais características do martelo, porém de forma inversa. O enforcado aparece em um final de uma tendência de alta. Seu corpo também pode ser de período baixista ou de alta, porém a sombra inferior deve possuir um tamanho no mínimo de 2,5 vezes o tamanho do corpo, além de não possuir sombra superior, ou, se possuir, ela deve ser muito pequena. Então aqui a gente vê a caracterização de um enforcado. Ele se dá no final de uma tendência de alta, dando início a uma reversão de tendência de baixa. E a gente vê aqui o que é a ocorrência do início da tendência de baixa após a existência de um enforcado. Engolfo de alta. Esse padrão consiste na existência de um candle pequeno de baixa, seguido por um candle grande de alta que envolve por inteiro o candle anterior. O engolfo de alta ocorre em um final de tendência de baixa ou um final de uma correção de alta. Aqui a gente vê a caracterização do engolfo. Vem uma tendência de baixa, existe o candle da mesma tendência, que é o candle menor. Em seguida existe o candle oposto, de alta, que engolfa por completo o candle anterior. E aí em seguida a gente vê a ocorrência da reversão de tendência. Note que aqui vinha numa tendência curta de baixa e após a existência do engolfo de alta, o mercado foi em um novo sentido, numa nova tendência de alta. Engolfo de baixa. De modo inverso ao engolfo de alta, o engolfo de baixa se caracteriza por candle de alta pequeno sendo envolvido por um candle de baixa grande que teve seu início acima do preço de fechamento do candle pequeno. Esse padrão de candle costuma ser registrado em finais de tendência de alta, representando o esgotamento da força compradora e também em um final de correções de tendência de baixa. Aqui é o inverso do engolfo de alta, né? Primeiro vem uma tendência de alta, aí existe o candle que acompanha a tendência, que é o candle de alta, e em seguida ocorre um candle de queda, que supera em tamanho o candle anterior, engolfa por completo, e em seguida vem uma ocorrência de reversão de tendência. E aqui a gente vê a caracterização de uma reversão de tendência de alta. Harami de alta. Trata-se de um padrão parecido com o engolfo, porém o harami se constitui de forma inversa. No harami de alta, o candle maior de baixa aparece antes do candle menor de alta. Ambos os candles podem representar sombras, no entanto, a sombra do segundo candle deve se manter limitada ao espaço de envolvimento
promovido pelo primeiro candle. O termo significa mulher grávida em japonês e costuma aparecer em movimentos de reversão de tendência de baixa. Esse é o Harami de alta. Aqui o mercado vinha numa tendência de baixa, aí vem um candle que acompanha, um candle maior que acompanha a tendência, em seguida tem um candle menor de alta, né, que vai no sentido contrário da tendência, e em seguida o mercado reverte. E aqui a gente vê exatamente o que ocorreu após a existência do Harami de alta. Esse é o gráfico do ouro. Fica bem evidente a ocorrência da reversão de tendência. Harami de baixa. O Harami de baixa possui as mesmas características do Harami de alta, porém de forma inversa, e é considerado um padrão de candle de reversão de tendência de alta. Aqui a gente vê a caracterização: um candle maior que acompanha a tendência e um candle menor que indica a reversão, depois da ocorrência do Harami de baixa. E aí a gente vê a ocorrência da reversão de tendência após a existência do Harami. O gráfico também é do ouro no período diário. Shooting Star, estrela cadente, padrão baixista. Possui características semelhantes ao martelo, ou seja, apresenta corpo pequeno e sombra superior 2 vezes maior que o corpo. Porém, ao contrário do martelo, a estrela cadente se localiza na região superior de uma tendência de alta, sinalizando sua perda de força ou reversão de tendência. O corpo pode ser tanto positivo quanto negativo. No entanto, o corpo negativo traz mais confiabilidade à provável reversão. Aqui a gente vê a caracterização de um padrão de candle estrela cadente. Note que o ativo vinha numa tendência de alta e em seguida ocorreu a caracterização de uma estrela cadente que posteriormente reverteu os preços. E a gente vê o gráfico do GBP CHF. Note que vinha numa tendência de alta, uma pequena tendência de alta, ocorreu a estrela cadente e posteriormente houve a queda, houve a reversão de tendência. Martelo invertido. Detém características semelhantes à estrela cadente, porém, ao contrário dela, se localiza no final de uma tendência de baixa, sinalizando seu enfraquecimento e um possível início de reversão de tendência de alta. O corpo pode ser tanto de um período de alta quanto de baixa. No entanto, como se trata de um padrão altista, o corpo sendo de alta reforça a chance de uma possível reversão. Aqui a gente vê o martelo invertido, como o próprio martelo comum, ocorre também no final de uma tendência de baixa. No entanto, ele está invertido. Ele está de cabeça para baixo nesse caso. Mesmo assim, é um padrão conhecido como de possível reversão de tendência. E aqui a gente vê a ocorrência do martelo invertido e posteriormente uma reversão da tendência de baixa que vinha ocorrendo, dando origem a uma nova tendência de alta. Pierce Line Pattern é constituído por 2 candles, sendo o primeiro um candle de baixa e o segundo um candle de alta, cuja abertura tem início abaixo da linha de fechamento do candle de baixa, e o fechamento ocorre pelo menos na metade do candle de baixa, sem o envolver completamente. É possível ver sombra nos dois ou em qualquer um dos candles. Então a gente vê a ocorrência do padrão de Pierce Line Pattern. Existe o primeiro candle de baixa que acompanha a tendência e em seguida a abertura do segundo candle que ocorre abaixo do fechamento do primeiro candle e fecha acima da metade do primeiro candle, caracterizando assim um padrão. E em seguida ocorre a reversão de tendência. Esse gráfico é o gráfico do GBP-CHF no período diário. Nuvem negra. Possui as mesmas características do Pierce Line Pattern, porém de forma inversa. O primeiro candle é de alta e o segundo candle é de baixa, com abertura acima do fechamento do candle anterior e fechamento na altura da metade do candle anterior, sem o envolver completamente. Trata-se de um dos principais padrões de reversão de tendência de alta. Então a nuvem negra, pessoal, ela é exatamente o contrário do Pierce Line Pattern, ou seja, como o Pierce Line Pattern ocorre no final de uma tendência de baixa, a nuvem negra ocorre no final de uma tendência de alta. Existe o candle que acompanha a tendência, que é o candle de alta, ele fecha em numa determinada região e após isso ocorre a abertura do segundo candle acima do fechamento do primeiro candle. Esse fechamento do segundo candle deve ocorrer pelo menos no nível da metade do primeiro candle e posteriormente a reversão ocorre assim que a caracterização do padrão de nuvem negra fica evidente. E aqui está evidente a caracterização da reversão da tendência após a ocorrência da nuvem negra.
Marubozu ou dias longos. Os candles grandes, tanto de alta quanto de baixa, quando não representam sombras, são denominados Marubozu. Já os candles com as mesmas características, porém com sombras pequenas, recebem o nome de dias longos. Esses candles costumam acompanhar outros candles de formação de padrão específico, como engolfo, uma nuvem negra ou até mesmo haramis. Sozinhos, eles costumam ser identificados como candles de força, quando localizados no início de uma tendência. Do mesmo modo, podem também representar esgotamento de uma tendência quando aparecem no final de uma longa tendência percorrida. Aqui a gente vê a ocorrência de um candle grande, caracterizado Marubozu. Ele não tem nenhum tipo de sombra. Vou mudar aqui para ficar mais evidente a ilustração. Note que esse candle maior, ele não tem qualquer sombra, seja superior, seja inferior. Então ele é caracterizado como Marubozu. Costuma-se dizer que é o candle careca, porque ele não tem nenhum tipo de sombra. Ou se tem, é muito pequeno. E esses outros candles de sombras pequenas também, mas que existem nas duas extremidades deles, são caracterizados como os dias longos. Aqui fica bem evidente a ocorrência desses candles, a caracterização deles. Doji. O doji é formado por um candle que representa uma cruz. O preço de abertura e fechamento são praticamente os mesmos, ou muito próximo um do outro, ainda que durante o período tenha havido oscilação de preço. O doji representa um ponto de equilíbrio e indecisão no mercado. Se localizado em um final de tendência, pode sinalizar esgotamento da força que vinha prevalecendo e reforça uma eventual reversão. De acordo com a maneira com que é formado, o doji pode ser denominado de várias formas complementares. O doji star possui sombras aproximadamente do mesmo tamanho. Aqui a gente vê a caracterização do doji star. Acho que a sombra aqui não chegou a ser exatamente como a descrição mostra aqui, mas como o objetivo é só didático, a gente vê que se aproxima da referida descrição, ou seja, as sombras são do mesmo tamanho. Isso é o que seria um doji star. Aqui é o doji libélula ou dragonfly doji. Note que ele tem uma sombra inferior, ou seja, não possui sombra superior, mas possui uma longa sombra inferior. Aqui fica bem evidente essa descrição. Agora a gente vai ver o doji lápide, que é o contrário do doji libélula, ou seja, possui longa sombra superior e os preços de abertura mínima e fechamento são quase os mesmos. Ou seja, aqui fica caracterizado como eles são descritos. Doji pernalta contém sombra inferior maior que a sombra superior. Ou seja, ele tem duas sombras, tanto superior quanto inferior. Porém, a sombra inferior é bem menor que a sombra superior. Doji 4 preços ou doji preço. Possui preço de abertura e fechamento iguais aos preços de máxima e mínima. Ou seja, ele não possui qualquer tipo de sombra, mas a abertura e fechamento são praticamente os mesmos. Então é como se fosse um risquinho apenas. Quando a gente vê aquela marcação, tipo um risquinho no gráfico, que isso ocorre mais nos períodos bem curtos. Isso quer dizer que houve uma ocorrência de um doji chamado de doji preço, ou doji 4 preços. Então é isso, a gente vai ficando por aqui nessa aula, para ela não ficar muito grande, e no próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto sobre candlesticks, tá bom? Peço novamente que vocês se inscrevam no canal para acompanhar a série de vídeos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.